Olá pessoal, estou trazendo aqui a aula 2 de estruturas de palavras e vou tentar mostrar o esquema para vocês entenderem melhor o conteúdo. Eu trouxe aqui esse esquema onde nós vamos reforçar a questão da estrutura das palavras. Por que ela está no centro? Eu reforço aqui que a estrutura das palavras é como se fosse o alicerce de uma casa, a raiz de uma planta. As palavras elas são também estruturadas de suas origens, da sua raiz. E aí surgem um nome chamado radical, vogal temática, afixo, desinência e tema. O que é isso, professora? Bem, o que é o radical de uma palavra? É a origem, é de onde a palavra surge. Por exemplo, para o sapateiro existir, primeiro teve que existir o sapato. Então, o radical é a origem. Aí vem a vogal temática. A vogal temática só é considerada vogal temática o A, o E e o O. Né? O I e o U não são consideradas vogal temática. Então, ela é considerada vogal temática na palavra quando é a vogal pronunciada com mais ênfase, com mais força. Vem depois o afixo, né? Que é a estrutura de prefixo e sufixo. E o que é isso? É quando da palavra, né? O radical da palavra é a palavra que cresceu antes ou depois do radical. Como, por exemplo, como eu falei anteriormente, sapateiro. Para o sapateiro existir, veio o sapato. Então, eiro, a palavra cresceu depois do radical. Então, nós temos um sufixo. E o que é o tema? É justamente, né, a junção, né, do radical mais a vogal temática. E aí vem a questão da desinência, né? O que é a desinência? Então, nós podemos falar de uma palavra que seja desinência de número, se for, por exemplo, sapato, né? Como eu já falei. Nós vamos só falar se é uma palavra que está no masculino ou no feminino. Sapato está no masculino ou no feminino. Sapato vai estar no masculino. Então, pronto. Se está no singular ou no plural. Sapato está no singular ou no plural? Está no singular. Então, pronto. Adiante. Então, aqui nós temos um processo. Diz assim: inicialmente, observamos alguns conceitos sobre as palavras primitivas. O que são palavras primitivas, professora? São palavras que vêm primeiro, como o seu exemplo do sapato, e depois o sapateiro, que é o derivado. Então, pronto. Para as palavras derivadas existir, tem que existir logo as primitivas. Isso é o que nós chamamos de estrutura das palavras. Então, existem as palavras primitivas e as palavras derivadas. Nós temos aqui exemplo de palavras primitivas. Nós temos pedra, casa, paz e etc. Então, palavras derivadas são palavras que são formadas a partir de umas de outras que já existem. Por exemplo, para que pedrada existisse, existiu logo a pedra. Então, pedrada é uma derivação de pedra. Qual é a palavra, né, primitiva? Pedra. Qual é a palavra que derivou, que nasceu? Pedrada. No caso, ferreiro. Para o ferreiro existir, existiu primeiro quem? O ferro, né? Que aqui é o radical. E assim por diante. Temos aqui também um outro esquemazinho. Aqui nós trouxemos o radical, né? Da palavra ferro. Por que que aqui é um radical? Porque aqui é a origem. Aqui saiu o ferreiro, aqui saiu, né, a ferrugem, o ferro, a ferradura, né? Então, para que existisse todas essas outras palavras, primeiro existiu o ferro, que é o que nós chamamos de radical. Radical é a origem da palavra, é onde surge a palavra primitiva. Adiante, tem aqui eu coloquei uma outra estruturazinha. Então, radical,
vogal temática, afixo e desinência. Então, nós temos aqui as palavras novas que surgem, né? Nós temos uma derivação, né? Que as palavras aqui, elas podem derivar de prefixo e de sufixo. O que é prefixo, o que é sufixo? É quando, né? Voltando aqui, é quando, por exemplo, ferro, né? Então, nós temos ferreiro. Se ferro é o radical, é a palavra origem, então ferreiro. Eiro foi uma palavra que derivou depois do radical. Então, quando a palavra deriva depois do radical, nós temos uma derivação prefixal, sufixal, perdoe-me, né? Depois do radical. Trouxe aqui outro exemplo. Observe a palavra infelizmente. Para que a palavra infelizmente surgisse, teve que existir a palavra de origem, que é a palavra feliz. Nós temos aqui uma palavra que surgiu, né? Outra palavra nova, né? Com duas derivações, o in e o mente. E que quando mudou a derivação, muda também o significado. Porque feliz é ao contrário de infelizmente. Feliz, né? O contrário de feliz é infeliz. Então, aqui nós temos feliz, aqui é a origem, é o radical, e a palavrinha cresceu de in e cresceu mente. Então, aqui nós temos uma derivação prefixal, que prefixo é o que vem antes do radical, e mente, nós temos aqui uma derivação sufixal, que é a palavrinha que cresceu, que apareceu, que surgiu depois do radical. Então, qual o radical da palavra acima? Então, o radical aqui é feliz, né? Radical é o elemento que contém o significado básico da palavra. A ela são acrescentados outros elementos. O radical é o elemento comum à palavra da mesma família. Então, por exemplo, de feliz, nós podemos trabalhar também com felicidade, né? Infeliz, infelizmente. Então, para que todas essas outras palavras que eu falei existisse, é necessário existir o radical. Então, recapitulando aqui a nossa aula de hoje, né? Então, a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula, é para vocês entenderem que uma palavra tem o radical, que é a origem, né? E tem os afixos, que é o que nós chamamos de prefixo, né, e sufixo. Então, essa foi a nossa segunda aula, né, onde vocês agora vão reforçar o conhecimento, né, da aula estudada na estrutura das palavras, certo? Então, boa atividade, bom exercício e na próxima aula a gente corrige. Qualquer dúvida, vai no canal e assista novamente o vídeo para tirar as suas dúvidas. Um abraço e até a próxima aula.